Amados irmãos, graça e paz seja com cada um de nós nessa noite. Eu quero compartilhar com os amados irmãos mais um texto da Santa Palavra do Senhor que se encontra no livro de 2 Crônicas, capítulo de número 7, verso de número 14. Esse texto é bastante conhecido de cada um de nós. Nós vamos ter a oportunidade de refletir um pouco no que o texto da Santa Palavra do Senhor nos diz. Leiamos, pois, o texto. 2 Crônicas 7,14 diz assim a palavra do Senhor: Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É interessante nós observarmos o contexto pela qual o livro das Crônicas surgiu, foi composto, foi escrito. Note que os historiadores vão dizer que, alguns historiadores dizem que o livro das Crônicas ele é um documento só, junto com Esdras e Neemias. Alguns historiadores vão dizer que Esdras e Neemias formam um único livro, um único volume, e que outros já vão dizer que o livro das Crônicas também formam um único volume junto com Esdras e Neemias. É bem verdade que na nossa versão bíblica, na nossa versão em português, esses livros foram separados. Nós podemos observar Esdras, Neemias, nós podemos observar também 1ª e 2ª Crônicas. Mas o interessante é observarmos que os historiadores, na sua maioria, vão afirmar que o livro de 2 Crônicas está na classe de livros pós-exílicos. Ou seja, aqueles livros que foram produzidos depois do exílio, depois quando o povo veio da Babilônia, quando o povo foi liberto. Mas essa liberdade era uma liberdade, podemos dizer, parcial. Porque se nós nos voltarmos a atenção para o livro de Esdras e Neemias, nós vamos poder perceber muito claramente que Esdras, Neemias pediram autorização ao rei dos Medos, dos persas, para poder voltar para Jerusalém, para reedificar o templo, para reedificar a cidade, para poder reconstruir a cidade santa. Isso está nos livros lá de Esdras e Neemias. Portanto, nós aprendemos e entendemos que este livro, que foi escrito pós-exílico, não é que o exílio tinha acabado definitivamente, mas o povo, agora no reinado persa, eles puderam voltar, uma parcela, uma leva, pôde voltar para Jerusalém, mas eles continuavam ainda debaixo da política e do domínio persa. O povo não teve a sua liberdade totalmente. O povo, portanto, foi liberto do cativeiro, mas, no entanto, ainda estavam sob o domínio persa. Foi nesse contexto que esse livro foi escrito. Esse livro foi escrito exatamente para mostrar um povo que estava voltando desse cativeiro, para mostrar um povo que estava retornando para a sua terra santa, para mostrar ao povo a questão do templo, a questão do sacerdócio, a questão do reinado de Davi. Esse livro tem muitas coisas para ensinar para aquele povo que voltou do cativeiro e agora tinha a responsabilidade de reconstruir os muros, reconstruir o templo, reconstruir a própria cidade de Jerusalém. Quando nós olhamos para o texto que nós acabamos de ler, nós podemos perceber que algumas palavras que são ditas aqui neste versículo têm tudo a ver com o contexto pela qual o livro estava inserido. Note que a política não era das boas de Israel. Israel vivia na sombra, podemos dizer assim, de impérios, de megas impérios, de grandes impérios, principalmente o Império Persa e futuramente o Império Grego. Nós podemos perceber também a questão da religião, que Israel era desafiado pelas religiões que circuncidavam ali Israel, principalmente a adoração grega, a adoração pagã.
E o cenário que Israel estava envolvido nesse tempo era exatamente esse, de decadência, de declínio, e que o povo estava sendo desafiado a restaurar-se, a voltar a ser aquilo que Deus queria, a voltar a estar de fato no ideal de Deus. Quando nós lemos esse texto, nós temos várias coisas para aprender aqui nesse texto. Veja como ele começa dizendo: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. A palavra humilhar aqui do texto hebraico significa subjugar, significa dominar. O que o texto está querendo ensinar é que nesta parte aqui do texto, é que nessa frase, Deus está falando para Salomão, para que Salomão pudesse subjugar o povo, para que o povo pudesse estar debaixo do senhorio e debaixo do domínio, do governo do Senhor. Essa simples palavra, quando diz, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. Salomão, como rei de Israel, tinha a oportunidade de subjugar o povo, de fazer com que o povo se subjugasse, ou seja, se curvasse ao senhorio, ao domínio do nosso Deus, do Senhor. E ele vai mais dizendo, esse povo que se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei seus pecados e sararei a terra. O povo tinha a responsabilidade não somente de estar sujeito ao domínio e à direção de Deus, mas também o povo foi chamado a orar, o povo foi chamado a buscar a Deus. E o interessante, queridos irmãos, que essa busca aqui, no texto hebraico, a palavra que foi traduzida aqui como busca, significava uma busca incessante por algo ou por alguém que existe, ou que se acredita que exista. Essa busca aqui era para que o povo de Israel pudesse empregar esforço para buscar aquele que existe. Ou seja, o que isso nos ensina é que o nosso Deus, ele existe, ele é real, ele é o ser criador de todas as coisas, e o povo tinha a responsabilidade de buscá-lo. O povo tinha a responsabilidade de estar continuamente buscando ao Senhor. Essa busca ia resultar numa volta para Deus. A palavra se converter aqui significa voltar-se. O povo constantemente caía no pecado. O povo constantemente dava as costas para Deus. O povo constantemente apostatava da sua fé. E a ordem aqui é para que se busque, para que se volte para o Senhor, para que se venha em direção a Deus, no sentido de buscá-lo e de estar mais perto dele. E também o próprio Deus, portanto, é como se fizesse aqui uma promessa quando ele diz, no verso de número 14, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A palavra perdoar pecados aqui é uma palavra lá no hebraico que significa que Deus iria estender perdão dos pecados, e o pecado aqui era todo pecado feito contra os mandamentos de Deus. Pecado da mentira, pecado do suborno e também pecado contra os mandamentos do Senhor. Deus aqui, portanto, está dizendo que se o povo se subjugar a Ele, que se o povo se humilhar, que se o povo se curvar a fazer a vontade dele, se o povo buscar em oração, se o povo buscar aquele Deus que de fato existe e não os deuses pagãos que não existem, que são criações das imaginações humanas, se o povo, portanto, se prontificar em buscar a esse Deus que é vivo e que é real, ele faz uma promessa para o seu povo dizendo que ele iria perdoar os seus pecados. Pecados de transgredir os mandamentos do Senhor. O povo transgrediu, mas Deus estava disposto a perdoar esses pecados. Quando nós fazemos uma ponte dessa verdade para a nossa realidade hoje,
nós muitas das vezes também transgredimos a lei de Deus, transgredimos os mandamentos do Senhor. E a promessa aqui é que se nós nos humilharmos no sentido de nos curvarmos diante dele, orarmos e buscar de fato viver e agradar aquele que é um Deus verdadeiro, ele nos faz a promessa de que nós teremos o perdão para as nossas transgressões contra os mandamentos do Senhor. Mas ele também faz outra promessa quando ele diz: e sararei a sua terra. A palavra sarar aqui era aplicada tanto aos homens, no caso dos médicos, que efetuavam uma cirurgia e curavam algumas pessoas, como o próprio Deus, que trazia cura, trazia restauração para a terra, para o seu povo. O que nós aprendemos, queridos irmãos, com tudo isso, é que nesse momento em que nós estamos vivendo, momento de desespero por parte de alguns, que de fato a Terra, o planeta em si, está enfermo. Essa enfermidade não se chama coronavírus, essa enfermidade se chama pecado. O problema do ser humano é pecado. Adão pecou e todos nós nascemos pecadores. E o problema nosso, da humanidade, é pecado. Quando somos surpreendidos por situações como esta que estamos vivendo, alguns vão correr para seus deuses, alguns vão fazer as suas preces e as suas orações. Quando a situação se intensifica mais, todos em unânimes procuram buscar a Deus nesse momento de crise, nesse momento de enfermidade global, buscar a Deus. Mas depois que tudo isso acaba, volta-se de novo às suas práticas pecaminosas, à adoração aos deuses falsos, e Deus fica como que aquele que é buscado só quando há uma necessidade extrema. Estamos vivendo momentos assim, em que precisamos de buscar aquele que existe, que é real, porque os deuses das nações, os deuses das religiões, não passam de invenção humana, mas o nosso Deus é verdadeiro. Ele está vivo, reinando para todo sempre. Portanto, que nesse momento em que nós estamos vendo essa peste na terra, que nós possamos entender que não devemos buscar a Deus somente nesse momento, mas buscar a Deus sempre. Deus sarará a terra, mas nós não podemos somente buscá-lo nesse momento, nessas circunstâncias. Temos que buscar continuamente. Busque ao Senhor. Busque a Deus continuamente. Busque fazer a vontade dEle, para que você venha glorificá-lo e Ele possa se agradar do nosso estilo de vida. Que esse texto, que essa mensagem seja aplicada em nossos corações e que nós possamos viver de acordo com o que o texto nos ensina. E vivendo assim, venhamos a glorificar e exaltar o nome do Senhor. Que Deus nos abençoe.